Bom, eu vou começar falando do desafio 1, que era da dataset lá de carros. Bom, vamos lá. Eu comecei importando aqui a biblioteca Pandas, né? E a Matplotlib, que vai gerar os nossos gráficos, e a Panda ela consegue ter uma análise melhor dos nossos dados. Aqui eu fiz uma variável, tá? Em que ela tá puxando aqui meu carsdata.csv, que aqui dentro tá todas as informações de todos os carros, ela tá aqui do ladinho. E aqui eu dei um print pra ter a certeza de que tá rodando tudo certinho, né? Está puxando. E aqui embaixo, como vocês podem ver, tá puxando tudo certinho. Bom, eu fiz essa variável aqui para ela agrupar os anos, né? Agrupar os anos e o preço, fazendo que assim ela calcule a média de preço para cada ano e no final ela mostre esse resultado pra gente. Esse ponto meio aqui ele vai calcular. Bom, aqui está a estrutura do nosso gráfico, tá? O tamanho, o cálculo que ele fizer aqui, eu puxei para cá, né, para mostrar no gráfico, as suas posições, o título e por aí vai. E aqui está o nosso gráfico, ele gerou, né? E eu fiquei pensando em um diferencial que seria legal fazer, e foi a média salarial em base nos valores do carro por ano. Só que aqui eu fiz por década. Então vamos supor que se em 1997 um Fusca era 20 mil, a pessoa poderia receber, sei lá, 200, 300, não sei, é só um exemplo. Enfim, então aqui eu fiz a mesma importação, né? Aqui eu converti a coluna do ano para ela. Eu converti ela em pandas para ela ter uma leitura melhor, né? Para ela conseguir ter uma análise melhor. E aqui basicamente eu fiz uma continha pra, pra puxar, tipo assim, pra fazer por décadas, sabe? Pra ver se seria mais simples. Então eu dividi por 10 para obter a década, e depois eu multipliquei por 10 para receber um número inteiro de décadas, né? Para representar as décadas. E aí ele ia calcular isso para mim, para representar, né, as décadas perdão, para representar as décadas também e também o preço dos carros, né? Então, aqui foi basicamente isso. E aqui embaixo eu só renomeei. Então, essa parte aqui não tem nada demais. E aqui ele vai gerar o nosso gráfico novamente também. Então, ficou assim o desafio 1. Bom, eu vou falar agora do desafio 2, que é uma API de carros, né? Eu decidi fazer ela em Node.js, tá? Então eu vou começar apresentando o projeto para vocês. Bom, aqui são as pastas principais dele, né? O pack.json, né? Ele armazena todas as dependências aqui, né? As bibliotecas que eu estou usando para o projeto. Aqui basicamente é o nome da API, a versão, o nosso main e tudo mais. Eu estou usando o Node.mon, que qualquer alteração que for feita no código ele já atualiza pra gente automaticamente na hora que eu starto a nossa API. Bom, o package lock, basicamente ele dá todas as dependências do nosso projeto aqui dentro dele. Aqui no index eu usei o padrão, né, o const express aqui para fazer os módulos, né, da nossa API. O don't-env para separar mais bonitinho as portas dos nossos servidores e o app-use-express.json também aqui para fazer com que o Express consiga ler as requisições, né, HTTP do tipo JSON, para ficar mais fácil de ser lidas. Aqui embaixo eu deduzi as rotas do projeto, e aqui a porta onde vai ser a parte em que vai ser ouvida, né, as nossas portas. Bom, aqui no ponto env eu defini as portas, né, a porta 300 e a porta para o Mongo a 4000. Bom, eu vou explicar essa parte das configurações do MySQL primeiro. Aqui eu fiz a conexão, né, com o MySQL, eu defini a minha database aqui, e aqui embaixo eu fiz uma verificação, né, se
vai ocorrer tudo bem com a conexão a um banco de dados. Aqui eu fiz uma connection.query para ele tentar verificar se existe alguma tabela com o nome veículo. Se ele não conseguir verificar, ele vai retornar esse erro para a gente, que deu algum erro, tentar verificar se essa tabela já vai existir no banco ou ainda não. Embaixo aqui, ele vai tentar trazer a confirmação que se a tabela realmente não existe, ele vai retornar isso para a gente, a tabela não existe. E ele vai criar para a gente uma tabela. Ele vai criar com ID, com modelo, com ano, valor e fabricante. Se acontecer algum erro na hora dessa criação, ele vai retornar uma mensagem de erro pra gente. Caso ocorra tudo certo, vai aparecer que a tabela foi criada com sucesso. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de carros, tá? Pra ter de base. E aqui seria a inserção da tabela veículos, que tá puxando basicamente tudo aqui, modelo, ano, valor, fabricante e tudo mais. Se tiver acontecido algum erro, vai retornar que teve algum erro, adicionar os veículos. Caso contrário, veículos adicionados com sucesso. Aqui tem um else para se caso essa tabela já exista, né, essa tabela veículos com essas informações aqui dentro, ele vai retornar que já existe uma tabela e não vai deixar você criar outra tabela com o mesmo nome dentro do banco de dados. Bom, eu vou rodar aqui o código, né, que eu vou mostrar agora as requisições aqui. Primeiro, a gente vai vir aqui e vai precisar criar a database só, né, com o nome desafio. Vai aplicar aqui. E beleza. Criou aqui. A gente vem aqui no código, vou subir aqui em cima. E só dá um npm start. Esperar rodar. Beleza, rodou. O workbench fechou, né? Deixa eu ver aqui de abrir ele de novo. Só um momento. Bom, voltei aqui com ele criado, ele tinha fechado e eu não tinha lembrado onde que eu tinha salvado ele aqui na minha área de trabalho. Bom, a gente vai vir aqui e vai ver que a tabela de veículos foi criada e tá aqui os exemplos que eu coloquei lá no nosso código. Bom, tá criado aqui certinho. Essa parte aqui são das requisições, né? Eu importei o que era necessário para que esteja 100% funcional, né? Que eu importei o MySQL para puxar a conexão com o banco, o Express e por aí vai. Bom, nessa parte aqui a gente vai usar o Postman, né? Para testar. Então eu vou abrir ele aqui rapidinho. Então, bom, vamos lá. Tem essa rota get aqui, né? Que eu defini a rota cars pra gente puxar ela. E ele vai fazer uma requisição selecionando a nossa tabela veículos. Ele vai fazer com que puxe todos os nossos veículos da tabela que a gente inseriu no banco de dados. Então, eu vou vir aqui e já tá certo, mas eu vou aumentar aqui. Get, localhost, definir a porta 3000. /cars e dar um send. E aqui ele vai ter puxado todos os nossos veículos. Bom, se tivesse dado algum erro, ia dar um console aqui pra gente que teve algum erro ao selecionar os carros. Bom, aqui tem a rota get também, só que ele vai puxar essa requisição aqui, né, pelo ID. Então, ele vai selecionar pela tabela o carro por um ID específico que a gente pôr ali no nosso Postman. Então, vamos testar aqui. Eu quero puxar esse ID aqui 4 do modelo Onix. Eu venho aqui, já dei uma barra, então eu só coloco um 4, que é o ID, e puxa. Tá certinho. Bom, vamos lá para o próximo. E se fosse acontecer algum erro, ia retornar essa mensagem pra gente também, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está usando a requisição post pra gente adicionar carros
adicionar carros na tabela. Então, ele vai fazer uma conexão para inserir um novo carro na nossa tabela. É a mesma coisa dos outros, se der algum erro, vai aparecer erro ao inserir carro e por aí vai. Então, aqui a gente vai tentar inserir um novo carro na nossa tabela. Eu vou pegar isso aqui de exemplo, tá? Vou pôr aqui um post. Eu vou tirar isso aqui e vou aqui no body. Vou tirar o ID e de exemplo eu vou pôr aqui um Fusca de 2007 que vale 20 mil e que é da Chevrolet mesmo, vai, só um exemplo. Aí eu venho aqui e dou um send. Foi criado. Beleza? Pra gente verificar se ele realmente foi criado, a gente dá um get aqui e tá aqui. ID9, ou a gente pode atualizar aqui na tabela do banco de dados também, tá? A gente vem aqui, clica nesse raiozinho aqui e ele atualiza. Bom, vamos pro próximo. Aqui a gente tem o put, deixa eu baixar aqui, que a gente consegue atualizar o carro por um ID específico, né? Então ele vai fazer a requisição, né? Vai fazer o parâmetro desse ID e a gente consegue, pelo corpo dele, fazer um update, né? Fazer uma atualização de algum veículo. Então vamos lá. Put aqui. Vamos supor, eu quero atualizar esse fit aqui. Então eu vou pegar ele aqui de exemplo. Ele é o ID 7, né? Então eu vou... Opa, peraí. Peraí. Peraí que tá difícil. Aí, ID7 eu vou tirar aqui. Vou pôr o 7. Vou colocar aqui que ele é um Tesla de 2024. E que tá valendo 90 mil, vai. E que pode ser da Honda mesmo, ou colocar que ele é da Ford. Tá no put, ID selecionado. Esse aqui deu erro. Ah, deu erro por causa da vírgula. Desculpa. Beleza? Foi criado. Aí agora pra gente conferir que ele foi atualizado, na verdade, né? A gente pode vir aqui no get, selecionar aqui o ID7 mesmo e foi mudado. Ou a gente pode só dar um get sem ser com ID e ver aqui. Beleza, foi mudado. Então tá certo. Bom, agora a gente vai vir aqui para a última requisição, né? Que é o delete. Ele vai deletar o carro que você quiser pelo ID também, tá? Ele faz uma requisição, ele puxa da tabela veículos o ID e faz o delete. Bom, e se der algum erro ao excluir o carro, ele vai retornar isso pra gente. Se não, vai dar um send status de que ocorreu tudo ok. A mesma coisa pro put e para os outros requisições. Então vamos deletar algum carro aqui. Pegar aqui, delete, e eu quero deletar esse Corolla. Eu posso tirar isso daqui, tá? Então eu vou puxar pelo ID, vou pôr só ID3, que é o Corolla, e dou um send. Beleza. Foi excluído já. Para mim ver se ele realmente foi excluído, era o ID3, eu dou um get aqui, e não tem mais o ID3, já pula direto pro 4. Então, essa parte do banco relacional ficou assim, né? Usando o MySQL, o Workbench. Agora eu vou falar um pouquinho aqui do Mongoose, né? Do Mongo, que eu usei. Bom, aqui basicamente eu fiz a conexão dele, igual eu usei do MySQL, né? Do Workbench. Aqui eu fiz a requisição. E se der tudo certo, vai retornar essa mensagem. Caso tenha algum erro, vai retornar esse console pra gente. Bom, essa parte aqui de carro.js eu fiz para criar uma tabela também igual a do MySQL. Então aqui a nossa tabela chama carro, tá? Que vai inserir o modelo, o ano, o valor, fabricante.
E aqui embaixo a gente usa uns exemplos de carros também. Aqui eu usei uma function aqui, né, para inserir novos carros. Então ela vai tentar, né, inserir esses carros do exemplo que eu coloquei aqui em cima. Se acontecer algum erro de não conseguir inserir esses modelos aqui que eu coloquei, vai retornar esse erro para a gente. E eu fiz essa conexão novamente para na hora de inserir, né, a nossa dataset desse modelo aqui. Vocês vão entender quando for mostrar mais para frente. Bom, aqui está a rota do Mongo, né? E então eu vou mostrar para vocês. Como a gente já tinha executado antes, né? A gente executou da primeira vez, aqui já deu conectado ao MongoDB. Deixa eu aumentar. E deixa eu ver aqui mais. Conexão com o Mongo feita com sucesso. pp is running Mongo. Então tá tudo certo. A gente vem aqui no Mongo, tá? Deixa eu aumentar melhor. Eu vou dar um atualizar aqui. E a database foi adicionada. Desafio Cars e os carros estão aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu exportei o que era necessário também, né? O Mongoose, as rotas, o Express, o carro, né? Para puxar a tabela para cá, para ele reconhecer. Então vamos lá. É a mesma coisa que o outro, tá? Então não tem muito segredo. A gente vai começar aqui pelo get, né? Para puxar todos os carros existentes na nossa tabela. Se ele não conseguir puxar o nosso carro, vai retornar que não conseguiu, erro obter carro. Ou se for algum erro interno com o nosso servidor, vai aparecer esse erro aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. Barra carros, aqui a nossa rota já muda, né? Então, a gente coloca carros e aqui é 4.000 a nossa rota agora. Então, vamos lá, dou um send, puxou aqui todos os nossos carros, tá? Então, beleza, puxou. Vamos lá. Agora eu vou puxar por um ID. Vou fazer com que ele puxe por um ID, fazendo essa requisição aqui, né? Ele vai tentar puxar. E caso não dê para ele conseguir puxar pela tabela, ele vai dar um erro, carro não encontrado. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e quero puxar essa HB20 aqui. Coloco ela aqui e dou um send. Beleza, puxou. Tá tudo certinho. A gente volta aqui pro código, né? Se tivesse tido algum erro dele ter tentado procurar o ID do nosso carro, ia retornar esse erro aqui pra gente. Ou se fosse algum erro de servidor também, ele ia nos avisar. Aqui a gente tem o post, então a gente vai adicionar um carro pra gente, né? Na nossa tabela. Então vamos lá. Aqui ele basicamente tá fazendo um const aqui pra gente criar um novo carro. Se der tudo certo, vai retornar essa mensagem pra gente. Caso dê algum erro, vai nos avisar. E se for algum erro de servidor novamente, vai nos informar também. Então vamos adicionar um novo carro na nossa tabela. Aqui a gente coloca post. A gente pode copiar isso aqui de exemplo. Vou baixar isso aqui. Eu vou tirar esse ID e vou por aqui. Vou tirar isso aqui, isso aqui. Eu vou usar o mesmo exemplo dos outros, tá? Eu vou pôr aqui que é um Fusca de 2012 que vale 10.000, tá? Então vamos lá, aqui tá faltando uma. Aí. Então um send. Foi criada com sucesso. Eu posso tanto verificar aqui pelo get que o Fusca foi criado, aqui para baixo, tanto pela tabela aqui do Mongo. Eu posso vir aqui atualizar, ó, de 8 foi para 9. Atualizou aqui e tá rodando. Bom, agora a gente vai atualizar o nosso carro, né, por um ID.
Então, a gente vai fazer esse parâmetro aqui pra gente atualizar o nosso carro. Vamos lá. A gente vai vir aqui, perdão, aqui no put, e eu quero atualizar esse carro aqui, eu quero atualizar esse Focus. Eu ponho o ID dele aqui e vou pôr que ele vai se chamar agora. Quero atualizar o valor dele, 60 mil, e que na verdade talvez a marca esteja errada, talvez a marca seja da Ford. Vou pegar o exemplo desse carro aqui de baixo. Então eu venho aqui, put, tá certo, dou um send. Beleza, foi atualizado com sucesso. Agora a gente vem aqui, verifica. Opa, calma aí, deixa eu tirar. A gente vem aqui, verifica se o nosso Fusca 2012 60 mil foi atualizado. Vamos ver. Foi atualizado, tá? Aqui certinho. Agora a gente vai para a parte de deletar o nosso carro. Eu não vou explicar essas outras partes aqui porque eu já expliquei antes e é pro vídeo não ficar muito longo, né? Então, mas basicamente, se não desse algum erro, se desse algum erro, ia mandar essa mensagem pra gente. Ou se fosse algum erro de servidor novamente, ia retornar erro interno do servidor. Agora a gente vai deletar um carro pelo ID dele. Então vamos lá. A gente quer deletar, deixa eu voltar aqui pro post. Delete. A gente vai deletar esse carro aqui, ó, esse Cruze aqui de 2023. Vou puxar aqui pelo ID, joguei o ID aqui e dei um send. Foi apagado. Isso aqui eu posso tirar. Pra gente verificar se ele foi apagado, dá um post e vai dar um carro não encontrado pra gente, porque ele foi deletado. Ou a gente pode confirmar aqui na tabela, ó, tá 1/9, 1/8. Ele provavelmente não vai estar mais aqui. Não tá mais aqui. E é isso. Bom, essa aqui foi a minha API de carros, com banco relacional e não relacional. E é isso. Bom, eu vou começar falando do último desafio, o desafio 3. Eu decidi fazer uma dataset de limão. Eu queria falar que eu fiz no Jupyter Notebook, só que não está executando no meu PC. Então eu acabei colocando aqui no Colab para gravar para vocês, mas na hora de subir lá vai estar tudo certo. Bom, eu comecei instalando essas bibliotecas, o TensorFlow para fazer o treinamento, o Pillow para imagens e o CISP para cálculos e tudo mais. Aqui eu comecei fazendo a importação deles, tá? Aqui o tamanho das imagens, o tamanho do lote, que eu coloquei 32, e o tanto de épocas que eu queria treinar a máquina. Eu coloquei 30 aqui. Aqui eu defini a rota dos meus arquivos. E aqui embaixo começa o código. Bom, esse train datagen aqui, basicamente ele vai estar criando geradores para os nossos dados, né? Para que basicamente os nossos dados ele tenha um grande aumento de treinamento e validação. Bom, esse validation aqui ele vai estar servindo basicamente para fazer o redicionamento dos pixels só, tá? Essa parte de baixo, esses dois códigos aqui, eles vão carregar as imagens de disco, tá? Usando o gerador de dados criados nessa parte aqui. Eles têm basicamente essa função. Lembrando que esse class underline mod binary, ele faz uma classificação para binário, tá? Aqui embaixo a gente vai estar criando a nossa base de modelo, né, variável base model, para criar a base MobileNet. Dentro dela tem inputs, tamanhos e por aí vai. E aqui embaixo tem o model, que no caso é o modelo que foi criado, tá? Então, dentro dele aqui, a gente tem esse dense, que são basicamente as classes,
A gente define essa sigmoide aqui, ela é meio que uma classificação binária. Embaixo a gente tem o model compile, né, que é a compilação do modelo, e aqui a gente tem o nosso treinamento. Então, aqui embaixo eu executei os 30, rodou as 30 épocas, lembrando que quanto maior o occur for, melhor, e quanto menor o loss, melhor também. Bom, aqui eu instalei uma biblioteca para a gente conseguir ver o resultado dessas épocas treinadas aqui, certo? Então, eu fiz a mesma importação e tudo mais, eu defini os tamanhos, embaixo eu defini o diretório, né, o caminho das imagens e tudo mais. Bom, essa parte aqui, ele vai redimensionar as imagens, né, carregadas. Embaixo, esse image underline array e tudo mais, a gente vai estar convertendo as imagens para array. E após converter as imagens para array, a gente vai estar depois adicionando uma dimensão dentro delas, tá? A gente vai estar adicionando uma dimensão extra. E após isso, a gente vai estar normalizando os pixels da imagem para ela conseguir ficar bonitinha. E logo embaixo disso, a gente tem o nosso prediction 1 e o 2. Que ele tem a função de fazer as previsões dos nossos modelos que foi treinado. Bom, essa parte de baixo aqui, né, a gente usou ela para fazer ajustes, né, então vamos supor, caso o limão não esteja estragado, caso o limão esteja estragado, é igual a 0. Caso não esteja estragado, vai ser igual a 1, né? Que vai ser limão bom. Então, aqui a gente fez um if, né? Para essas classes. Então, se limão for igual a 1, vai retornar pra gente que a classe 1, o limão é bom. Caso não, o limão é ruim. E a mesma coisa se repete aqui embaixo para essa class 2 aqui, né? O projection underline class 2. E aqui vai estar executando as nossas imagens dos limões que a gente testou. Bom, vocês podem ver que funcionou. Eu tentei antes rodar em menos épocas e não estava indo, então eu aumentei, né, e deu resultados melhores. E eu acabei testando também com resultados de limões fora das pastas. Então eu peguei alguns limões na internet e funcionou também. Ele tá lendo. Ele só não lê limões verdes, né? Dependendo assim, ele não tá conseguindo ler porque a gente só treinou com limões amarelos mesmo. Bom, esse foi meu desafio 3. Espero que vocês tenham gostado.